Escritos Apostólicos, agora aula de Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. É uma epístola muito bacana, gostosa de ser estudada. Então, vamos lá. Essa epístola foi escrita da cidade de Corinto, no ano 51, ainda durante a sua segunda viagem, e a segunda carta escrita por Paulo, ainda um dos primeiros livros do Testamento. Então, a segunda carta que o apóstolo Paulo vai escrever. Paulo havia passado por várias cidades, confirmando as igrejas e abrindo outras, e por onde uma revelação em sonho dirigiu-se à Macedônia, visitando as cidades de Filipos e de Tessalônica. Então, lá em Atos 17, era acompanhado por Silas, Silvano, Timóteo, Lucas e entre outros irmãos. Teve que ficar muito pouco tempo em Tessalônica, por causa dos tumultos causados lá, e de lá fora para Bereia, Atenas e depois Corinto. Então, você está vendo aí a região da Acaia, né? Aqui foi a região da Galácia, onde nós já falamos. Aqui a região da Macedônia e aqui a região de Corinto. Aqui. Esta é a região da Macedônia e a região da Acaia. Então, dentro do contexto, nós vamos perceber que a Tessalônica foi fundada nos tempos de Filipe e Alexandre o Grande, na Macedônia, e tornou-se maior e a mais importante das suas vizinhas ali, daquela região que eu acabei de mostrar. Hoje a cidade chama Tessaloniki ou Salônica e fica na Grécia. Popularmente, hoje ela tem 350 mil habitantes. Então, qual foi a motivação de Paulo a escrever o propósito? A razão de escrever essa carta foi por causa dos ensinamentos que ficaram meio que incompletos devido à sua passagem rápida por lá. Então, ele tem um propósito de explicar sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento, e é uma carta para a família, né? Para encorajar a família do Senhor ali em Tessalônica. Então, ela vai ter ali a sua saudação, como esboço, depois a ação de graça pela fé e constância dos tessalônicos, depois uma explicação da recorrente conduta de Paulo, o relato dos acontecimentos desde a sua partida de Tessalônica, sua oração para que logo estivesse com eles, e isso só foi possível depois da sua terceira viagem missionária, uns 5 a 6 anos depois, exortação à vida santa e o amor fraternal, ensino sobre a vida de Cristo e sobre o arrebatamento da igreja, exortações diversas, oração e saudação e bênção final. Então, dentro dessa carta, nós vamos ter algumas particularidades, como a doutrina da Trindade, onde na carta encontramos aí uma instrução sobre a Trindade, capítulo 1, versículo 1 ao 5, capítulo 1, versículo 1 ao 5, e depois também sobre o segundo advento, né, vários aspectos da salvação e da doutrina e do julgamento. O poder da fé, Paulo fala da operosidade da fé, Jesus em espírito e em verdade, da abnegação, do amor e da firme esperança em nosso Senhor Jesus, no seu versículo 3, fala dos modelos de crentes, né? Os novos crentes precisariam se tornar imitadores de Paulo e do Senhor, assim como tornaram modelos para os cristãos da Macedônia e na Acaia. Então, deveriam servir ao Deus vivo. Ele usa a palavra aí, doulo, que é servir como escravo. Então, não é servir por servir, mas servir como escravo e por ter sido conquistado por Deus e comprado com o sangue de Cristo. Eles deveriam, então, ter esse entendimento que deveriam continuar servindo como Cristo, a exemplo de Filipos, que ele vai dizer que mesmo sendo Deus, não usou ser igual a Deus, mas tornou-se servo. Então, essa é a palavra que ele usa para definir o servir como escravo. Inclusive, na formação de diaconia, nós vamos falar sobre esse estilo de servir. Por exemplo, muitos usam hoje a expressão voluntários, e há uma grande diferença de ser voluntário e de ser servo. Tá? Hoje, há uma leva de igrejas que usam termos voluntários para definir, inclusive até pela legislação brasileira, né? Mas o termo voluntário não expressa o sentido de servir como deveria. Tá bom? E a gente vai falar, na formação de diaconia, a gente fala muito sobre isso. Então, filhos, Paulo, na Epístola aos Tessalônicos, ele vai trazer que nós somos filhos livres da ira,
Todos que não conhecem a Deus são desobedientes e são filhos da ira. Mas o que nós fomos salvos pela graça, resgatados, estamos livres da ira. A gente tem que entender que um dia Deus vai derramar uma ira sobre todas as pessoas em forma de julgamento. O amor profundo de Paulo sobre os Tessalonicenses, nós vamos perceber que a igreja de Filipos e Tessalônica, essa igreja da região da Macedônia, não sei se era uma igreja pelo fato que mais contribuía com o ministério missionário de Paulo, ele tem um apego para essas igrejas, era um amor e tal, que ele vai vigiar. Perdão aqui, gente, voltando à respiração. Era tal amor e vigília a favor dos Tessalonicenses que Paulo afirmou que vivia de novo quando recebia boas notícias, né? Tragas por Timóteo acerca da igreja Tessalonicense, que estava na mesma região de Filipos, na região da Macedônia. Então, Paulo vai dizer que essa igreja, ela aprendeu a lidar com as tribulações, ela deveria entender que passar por tribulação era um processo natural de todo crente. Então, todo cristão, por natureza, deveria aprender a passar por tribulação. E a igreja de Tessalonicenses, de Filipos, essa igreja da Macedônia, vai ser expressa muito bem em 1 Coríntios capítulo 8. Depois dá uma olhadinha lá, que vai falar que mesmo debaixo de muita tribulação, eles foram fiéis. E aqui a tribulação é algo natural na parte da experiência cristã. Paulo tinha predito que isso ia acontecer e o próprio Cristo também predisse que iria acontecer. Que a fé seria provada através da tribulação, através de diversas provações na fé. Essa igreja, como toda igreja, não poderia faltar, tinha suas deficiências, sim. Né? Paulo estava ciente que elas tinham essa deficiência e que precisaria ser tratado. E quais essas deficiências? Duas. Na região da Grécia, isso era muito peculiar. Santificação sexual. Então, no capítulo 4, ele vai escrever, exortando a buscarem a vontade de Deus na santificação sexual, por causa da dificuldade que os cristãos gregos tinham nessa perversão aí, da prostituição, do adultério. Não era algo só de Corinto, como nós acabamos de mencionar, mas é algo que todas as igrejas da Galácia, da Macedônia, iria ter essa dificuldade. Também acerca do trabalho, porque a igreja de Tessalônica, gente, não era uma igreja de preguiçosos. Não vamos entender isso. Paulo vai chamar a atenção deles que eles tinham que trabalhar, porque eram preguiçosos. Mas porque eles estavam esperando tanto a volta de Jesus para aquele momento, que muita gente parou de trabalhar para esperar Jesus voltar. É algo que... vamos ver. Lembra de Atos 2, quando o povo vendeu as suas terras, vendeu tudo, porque achava que Jesus ia voltar naquele período, e não voltou, e passou necessidade, a ponto de Paulo ter que juntar uma oferta depois para mandar para a igreja de Jerusalém, o pessoal lá da Judéia? Então, o pessoal de Tessalônica entrou um pouco nessa vibe também, de parar de trabalhar, porque Jesus ia voltar. Então, Paulo vai escrever, falando, gente, a volta de Jesus é algo que vai acontecer, mas enquanto isso não acontecer, trabalhem. Então, foi os dois problemas que ele teve que tratar ali com a igreja de Tessalônica, né? A questão da sexualidade, da prostituição e da adultério, que era algo muito peculiar da Grécia, e algo mais local da igreja de Tessalônica, que é a questão do trabalho. A volta de Cristo, então, vai escrever, falando sobre os irmãos que haviam morrido, os que dormem, porque já morreram em Cristo, serão ressuscitados primeiro, capítulo 4, e também sobre a submissão à liderança. Paulo vai exortar os irmãos que se submetam às lideranças, suas direções, os pastores locais que trabalhavam, que presidiam em favor deles. Capítulo 5, no verso 12. Ele também vai falar sobre as profecias, para falar que não apagar o espírito, né? Porque diante de várias profetadas, muitos acabavam perdendo a credibilidade da profecia, não acreditando nas profecias. E Paulo, então, vai chamar eles, não deixe isso apagar, precisam crer, não podem desprezar as profecias realmente vindas do Senhor, porque havia profecias, sim, de fonte humana ou demoníaca. A gente tem que ter cuidado, que nem toda profecia provém de Deus, pode vir do homem ou de demônios. Demônios também podem fazer profecias, e temos que ter cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá, agora, fechando aí 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que é a carta do apóstolo Paulo.
Tal como a primeira, essa carta também é escrita na cidade de Corinto, no ano 51, ainda durante a segunda viagem, e a terceira carta escrita por Paulo, ainda um dos primeiros livros do Novo Testamento. Primeira a Gálatas, segunda a primeira Tessalonicenses, segunda, e depois a terceira carta é a segunda Tessalonicenses. Paulo havia escrito a primeira um pouco depois, ainda no mesmo ano, teve a necessidade de escrever a segunda, porque talvez os Tessalonicenses aí tivessem recebido uma carta forjada, indicando que o dia do Senhor já havia começado. Então, entre a primeira carta e a segunda, poderia ter recebido essa carta meio que forjada, como a gente vê em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 2. Paulo, então, escreve a segunda para corrigir o erro e dar uma visão mais correta acerca dos eventos. Então, ele tinha um propósito de encorajar, exortar e corrigir os erros dessa carta que havia acontecido aí entre a primeira e a segunda. Então, ele vai trazer a sua exortação, a sua saudação, gratidão, ele vai expressar sua gratidão aos Tessalonicenses, ele vai encorajar os Tessalonicenses a ficar firmes diante das perseguições, vai falar sobre a recompensa certa que vai vir sobre eles, se eles permanecerem fiéis, oração, depois ele vai estar falando sobre a revelação do homem iníquo, que é o anticristo, e como isso iria acontecer. Depois ele vai trazer exortações finais, e aí, no capítulo 3, exorta e conclui. Então, primeiro ele vai estar falando sobre as suas orações, sua oração. Todas as divisões principais da carta terminam com uma oração, são uma carta com 3 capítulos aí, que vai ter suas conclusões nas sentenças em forma de oração. Vai estar trazendo o poder da fé. A fé dos Tessalonicenses crescia de maneira impressionante e provavelmente decorrente das perseguições. E então eles, por causa dessa fé, desenvolvem ali um suportar das perseguições, e isso é sinal de que Deus estava agindo nessa igreja. Teria como consequência de quem rejeita o evangelho a destruição eterna, separando-se de Deus e do Senhor. E ele também vai falar sobre o cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque se, na primeira carta, ele vai falar, olha, acredita em profecias, então o povo já vai animar. Porém, eles recebem uma carta forjada entre essa primeira e a segunda carta de Paulo, no que vai trazer uma certa descrença, uma certa dificuldade no aspecto da profecia. Então, mas Paulo vai dizer aos Tessalonicenses para ter cuidado, porque além dos Tessalonicenses ter espírito, uma referência ao profeta, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, 32, que trouxe informação falsa, uma profetada, uma profecia errada. Então, eles deveriam ter cuidado com essas profecias erradas que foram inseridas dentro da igreja de Tessalônica. Então, Paulo vai dar uma olhada muito melhor no sentido da apostasia. Deverá acontecer antes da volta de Cristo. Em vez da igreja avivar antes da volta de Cristo, a igreja iria se apostatar antes da volta de Cristo. Então, é o que está acontecendo. Tem muita gente se desviando, se apostatando. E o que seria esse apostatar? É quando a igreja vai perdendo. Não é uma igreja que vai se desviando de Cristo, mas ela vai se desviando das verdades de Cristo. Ela vai inserindo novos ensinos fora dos padrões de Cristo. A igreja vai perdendo o seu ensino original. Você vai ver que agora, por exemplo, vários movimentos de apostasia no decorrer dos anos, né, da igreja no decorrer dos anos. Quer ver um exemplo que eu coloquei aqui, ó? Apostasia. O movimento ariano que deu fundamentação ao islamismo. Eles acreditavam em Cristo? Sim. Porém, eles acreditavam que Cristo havia vindo só em espírito, porque tudo que era carnal era ruim. Então, era uma crença em Cristo, porém uma crença em Cristo fraudulenta, que depois acabou originando o islamismo. A Igreja Católica e Ortodoxa, né? Então, quando elas acreditam em Cristo, acreditavam. Porém, começou a inserir dentro da Igreja Católica culto a imagens, começou a indulgências no período do feudalismo, no período medieval. É uma igreja que adorava Jesus, crê em Deus, mas foi culto aos mortos. A missa sétimo dia é um culto a quem? Aos mortos. Então, várias coisas foram entrando e foi o quê?
apostatando. O movimento liberal, que começou no meados do século XIX, a igreja cristã, que começou a ser muito mais aberta a filosofias, a introduzir dentro dos seus cultos muitas coisas práticas da cultura liberalista. O neopentecostalismo é prova disso, né? A teologia da prosperidade. Gente, aonde a Bíblia diz dessa teologia da prosperidade no formato que se ensina? Eu sempre falo que a teologia tem mais para ver teologia da necessidade, que Deus supre as nossas necessidades, do que propriamente uma teologia da prosperidade. Isso é uma apostasia. Então, muitas coisas que a igreja vai se apostatando. Então, a apostasia é, sim, um sinal da volta de Cristo. A apostasia será aí o carro-chefe para a vinda do anticristo. A revelação do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que Paulo vai tratar, parece que é o mesmo que Jesus chamou de abominável homem da desolação, Mateus 24, 14, embora que aí vai depender da linha escatológica, porque alguns vão defender que o que Jesus disse de abominável da desolação se referia ao imperador que invadiu Israel no ano 70. Outros vão dizer que é o anticristo, então vai depender da linha escatológica. Aqui em Tessalonicenses, descobrimos que ele se levanta contra todas as religiões, tudo que se chama Deus, objeto de culto, e ele vai identificar como se o próprio Deus. Terá grande poder e autoridade recebido de Satanás. O que Jesus rejeitou na tentação, no deserto, o anticristo vai aceitar. Então, nessa carta, Paulo vai trazer esse estudo, vai falar um pouco desse anticristo que vai aparecer no final do tempo. Então, vai ter um ensino escatológico na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nesse ensino, ele vai trazer no capítulo 2, verso 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Então, Paulo ensinava escatologia a essa igreja, e por isso um pouco desse interesse dessa igreja e essa resposta de Paulo à escatologia nesse livro. Então, ele vai falar sobre o ministério da iniquidade, que refere ao processo que levará o mundo a negar a realidade de Deus e da sua glória, da sua criação. Hoje, nós já temos muita gente dizendo a força do universo. Por que as pessoas hoje estão dizendo muito? Principalmente nessas filosofias de hoje. Olha, o universo conspira ao nosso favor. O universo foi bom comigo. Cadê Deus nesse negócio? E é o universo? Porque é o ministério da iniquidade operando, tirando Deus do centro e colocando a teologia universal nesse sentido. Então, o que está impedindo o anticristo de se manifestar? No momento, embora os tempos sejam de trevas, o anticristo está impedido de agir no mundo. E o que está acontecendo que ele não age no momento? Ninguém sabe com certeza o que Paulo tinha em mente quando mencionou o que detém. Então, está lá no capítulo 2, verso 6. Aquele que agora o detém. Pensamos aí que fosse o Império Romano, ou o imperador, que poderia estar impedindo, mas a melhor explicação é a igreja com suas orações do Espírito Santo. O que está impedindo o anticristo de agir hoje é a igreja aqui na terra e o Espírito Santo. Quem acredita no arrebatamento, no conceito pré-milenista, acredita que o iníquo, ou o anticristo, só vai surgir quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo subir com a igreja. Aí o anticristo vai vir. Para quem acredita no pré-milenismo. Para quem acredita no amilenismo, acredita que o anticristo vai agir mesmo estando a igreja aqui na terra. Então, qual é o tempo para a ação do iníquo? O iníquo não terá muito tempo para agir, somente 7 anos, e isso aqui no pensamento pré-milenista. Nós vamos ver isso em escatologia, que tem 2 tipos de pensamento aí. A linha traçada aqui é pré-milenista. Então, ele fará sinais e prodígios mentirosos para enganar os incrédulos na terra, pois não deram crédito à verdade. Então, o tempo para a ação do iníquo, como está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro,
para que darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos deram crédito à verdade. Não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o inimigo, ou o anticristo, ou o iníquo, que é conhecido aqui pelo termo que Paulo usa em 2 Tessalonicenses, vai ter poder para enganar, persuadir, fazer milagres acontecer para que as pessoas assim acreditam nele. Então, Paulo vai trazer aqui, nesse sentido, de 2 Tessalonicenses, sobre o engano da injustiça. É crer, por exemplo, nas boas obras que trazem salvação, é uma forma que o iníquo já age hoje, né, nesse ministério da iniquidade, as pessoas acharem que para ser salvação tem que ter boas obras, crer que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu falar isso? Ó? Todos os caminhos levam a Deus. Não importa a religião que você tenha, o importante é ter uma religião. Já ouviu isso? São conceitos que o inimigo vai colocando. Ó, não importa a religião, ó, o importante é ter uma religião. Todos os caminhos levam a Deus. Tem que ter boas obras. Então, são coisas que vão ser introduzidas nesse ministério da iniquidade, na operação do erro, para que as pessoas vão acreditando nisso e ficando em suas religiões, mesmo sabendo que elas estão totalmente fora do conceito bíblico. Então, a gente precisa entender que boas obras não vão salvar. E nem todos os caminhos levam a Deus, somente um caminho, que é Jesus, e esse caminho está revelado na sua palavra. Então, Paulo vai terminando aí a sua carta aos Tessalonicenses, pedindo oração pelos líderes, pedindo oração para ele, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus com ousadia, e também orar pelos líderes e pastores. Paulo, nessa carta, vai trazer uma disciplina também à igreja, que inclui o afastamento dos que não se conformam com os padrões bíblicos. Então, todo cristão que não se conforma com o padrão bíblico de ser, precisam ser afastados. Claro que esse termo afastado é um pouco pesado. Deve ser considerado como gentio, isto é, tratado como alguém que ainda não se converteu. Não são inimigos, né? Não são apóstolas, mas que devem ser convertidos, né? Advertidos. Então, Paulo é um sinal da sua autoria, na sua saudação, quando ele escreve de próprio punho. Então, Paulo vai estar autenticando a sua autoridade como escritor daquela carta. Amém? Então, na próxima aula, nós teremos aí a conclusão de epístolas pastorais, tá bom? E aí nós veremos mais sobre esta aula. Hoje falamos sobre as epístolas de Paulo. A Madriana fez uma pergunta. Passou em toda via de dúvidas. Quando chego em um lugar e não sei onde veio aquele alimento, a minha oração de repreensão a qualquer mal é válida. E posso comer ou, em dúvida, melhor que não coma. Desculpa a pergunta atrasada. Oi, Madriana, eu faço o seguinte, eu apresento a Deus, e se for um lugar que verdadeiramente eu tenho muita dúvida, que eu conheço um pouco a procedência dessa família, se elas mexem, eu evito não comer. Em todo caso, eu oro e coloco diante do Senhor, tá bom? Então, eu recomendo que em toda vez de dúvida mesmo, não coma. É melhor que não coma, principalmente se isso for afetar a fé de alguém. Tá certo?